Hoje a gente está aqui para a gente conversar sobre Skin in the Game, um livro que eu li. A ideia dessa sessão de bate-papo sobre livros, sobre os grifos e as observações que eu trago de cada um, é tentar trazer insights, facilitar a jornada do empreendedor, né? E esse livro, ele é muito, assim, foi surpreendente a leitura de como o cara, ele é skin in the game, inclusive na hora de escrever. Ele assume muito risco na hora que ele está escrevendo, o jeito que ele escreve, as palavras que ele usa, são assim, são fortes, e mexe com a gente mesmo. Então, é muito interessante. Eu adorei esse livro. Eu vejo que a questão do empreendedor está totalmente skin in the game. Não tem como não ser empreendedor se você não tiver skin in the game, se você não tiver com a sua pele em jogo o tempo todo, né? A gente faz isso, se expõe ao risco o tempo inteiro. Mas ele fala isso mais também como um princípio de vida, sabe? Para levar isso para todas as outras áreas. Então fica interessante o modo como ele lê esse posicionamento do skin in the game. Então é como assim, tá, a hora que você tá vendo que o teu cliente foi mal atendido, o que você vai fazer? Você tá lá, esse é seu jogo, você tá se expondo, os seus princípios valem muito mais do que a própria, por exemplo, a própria venda, né? Aquele momento da venda. Então, a reação de alguém que esteja com a pele em jogo é do tipo, tá, vem cá que eu vou resolver, eu assumo isso, você assume o controle e toma uma atitude que seja super condizente com o teu valor, com o teu princípio, com o que você está pensando lá na frente, independente de lucratividade naquele momento. Você está pensando em consolidar teu negócio, em seguir em frente com ele e ser reconhecido por aquele posicionamento, né? Deixar claro o que você faz. Ele fala muito sobre jogar a sua alma no que você faz. Então, se você não é capaz de entrar de corpo e alma no que você está fazendo, para e deixa para outra pessoa realizar aquela atividade, né? Então, é muito interessante como ele olha essa questão do estar com a pele em jogo, né? De estar, se colocar em risco. Mas é muito mais envolvida com o valor, sabe? Com a sua verdade. Não do tipo, vamos assumir o risco aqui para a gente ter uma lucratividade a mais ou para a gente ter um número de clientes a mais. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando, tá, assuma o risco, assuma quem você é e pague o preço por isso, sabe? Então, se você pagar o preço que você está se dispondo a pagar para ter esse resultado, ele vai aparecer, seja agora, seja lá na frente. Então, é viver intensamente, seja em qualquer área da tua vida, viver intensamente alinhado com os seus valores. Isso é muito importante. Uma outra coisa que ele fala, que eu acho interessante do olhar dele do livro, é que, assim, é sobre a relação com a equipe, sabe? Então, assim, pensar, se as pessoas que estão trabalhando com você não estão nesse jogo, com colocando a própria pele em risco junto com você, é claro que existe uma proporcionalidade, né, no espaço que ela ocupa, mas assim, se ela não está assumindo risco, se ela não está afim de fazer isso com você, solta essa pessoa, porque ela não vai te levar para onde você quer ir. Então é do tipo assim, sabe aquela pessoa que está na tua equipe que fala assim: "Ah, mas eu não vou fazer isso porque isso não é do meu setor. Ah, mas eu não vou fazer isso porque ninguém espera que eu faça isso, ou eu não fui paga para fazer isso". Então, essa pessoa, ela não está sendo empreendedora, ela não está sendo colocando a pele em risco, seja como indivíduo, né, subordinado a uma estrutura, seja como empreendedor sozinho, né? Então, é bem importante a gente se ligar nisso, tá? Ele fala também sobre as relações do empreendedor ou da pessoa com os governos, né? Como é que o governo, as instituições públicas lidam com o skin in the game. E ele fala que é muito aquém, porque imagina lá que o empreendedor, e a gente sente isso na pele o dia inteiro, todos os dias, todas as relações. Cara, já passei cada coisa por conta disso, e assim, é muito claro esse posicionamento, né? O funcionário que está em uma estrutura privada ou pública que toma aquele partido do tipo, cara, eu vou fazer só até aqui. Ou, ó, se você não fizer isso, isso e isso, eu não caminho mais com você, ou o seu processo não anda, ou o seu pedido não vai ser aceito, enfim. É tanta falta de assumir o risco da coisa, e aí essas instituições públicas são feitas para isso, né? Elas são feitas para não se assumir riscos, né? Para que o governo fique todo protegido e ele garanta o recebimento dele, ele garanta os cumprimentos de todas as regras, né? E você, empreendedor, que se lasque lá para conseguir
pagar todos os impostos, para cumprir todas as legislações que às vezes não são possíveis, né? Ou que levam muito tempo para você fazer. Por isso que o empreendedor sozinho, de uma empresa, dói tanto para crescer para uma empresa um pouco maior, porque ele tem que romper uma barreira do tipo, estou atendendo em casa ou atendo meus clientes na casa deles, para atender um número gigante de exigências para uma formalização um pouco maior. Então, ele deixa isso muito claro, fica claro para a gente que tanto a questão de funcionário com essa relação, quanto a relação entre os governos, entre a academia e todas as estruturas que precisam, que foram feitas mais para que o assumir o risco não seja tão forte, né? Não seja tão presente assim. As pessoas conseguem se colocar atrás de regras, é isso que ele fala. Então, existem tantas regras que as pessoas se protegem atrás delas, né? Isso a gente tem que cuidar para não criar tanta regra, tanta dureza no nosso negócio à medida que a gente tiver equipe. Porque à medida que isso for acontecendo, as pessoas podem se esconder atrás das regras e não atender bem o nosso cliente. Então é isso, gente. O Skin the Game é um livro muito interessante para ler. Indico a leitura. E eu vou fazer aqui agora só para a gente finalizar. Ele fala que a pessoa que é de fazer, ela ganha pelo simples fato de fazer, tá? Então, assim, faça, haja, assuma riscos, continue nisso, porque no próprio processo, no viver esse fazer, o caminho você consegue corrigir. É diferente de você ficar parado assistindo. A hora que você está parado assistindo, não tem o que corrigir, porque não tem caminho a ser percorrido, não está percorrendo nada. Então, assuma esses riscos, percorra e corrija os caminhos, tá? Um fato interessante, uma outra citação interessante é que coisas e processos criados por pessoas que não têm skin in the game, elas tendem a complicar o processo ou complicar uma atividade muito mais do que facilitar. Então se liga nisso, porque é o que a gente estava conversando agora há pouco sobre a questão das regras. Cria-se tantas regras que as pessoas se escondem atrás dela, tá? Vamos ver qual mais aqui. Comece sendo gentil com todos, mas se alguém exercer um poder sobre você, exerça poder sobre ela. Isso é estar no jogo, estar presente, assumir que o teu posicionamento e deixar claro isso, marcar o teu território. Então é sobre isso o Skin the Game. Deixa aí nos comentários para mim o que você achou desse vídeo, dos outros. Tem essencialismo, tem o ego é seu inimigo, tem outros vídeos aí, curtam e depois contem para mim o que vocês acharam. Valeu, gente!